Dos desenhos que nós amamos ver e certamente marcaram nossa infância e ainda marcam a vida das crianças de hoje, o final às vezes é fácil de prever. Na maioria das vezes eles se casam, têm muitos filhos e são felizes para sempre. Só que na história real raramente termina com o tão sonhado final feliz. Se a Disney se inspirou em grande parte em contos ou lendas famosas, os roteiristas também se permitiram algumas trapaças para nos fazer sonhar. Sim, Cinderela, Branca de Neve e Chapeuzinho Vermelho são a base das histórias contadas pelas avós alemãs aos netos em frente à lareira. Esses contos foram posteriormente coletados pelos irmãos Grimm em um famoso livro intitulado Contos da Infância e do Lar. E é por isso que hoje convidamos você a descobrir os verdadeiros finais dos famosos filmes que vão destruir sua infância. Pocahontas. Na versão da Disney, Pocahontas conhece o inglês John Smith e é amor à primeira vista. Infelizmente, um ferimento de bala força John a retornar. Não! John! E o casal deve se separar. Na sequência do desenho, ela conhece John Rolfe e o segue até a Inglaterra, onde acaba se apaixonando por ele. Mas desta vez, esta história não é tirada de um conto de fadas, mas de uma história real. Pocahontas viveu no século XV, casou-se com o colono John Rolfe, que a trouxe de volta à corte inglesa, onde foi recebida pela família real. Infelizmente, em abril de 1617, prestes a retornar ao seu país, Pocahontas adoeceu e morreu pouco antes de completar 21 anos. O verdadeiro final de Rapunzel. Esta é a história que a Disney mais mudou. No filme de 2010, um ladrão chamado Flynn Rider resgata a Rapunzel da torre e permite que ela volte para seus pais depois de matar a bruxa malvada. Ambos viveram felizes para sempre, mas nos contos populares dos irmãos Grimm, a história é mais dura e infeliz. O príncipe sobe na torre onde está a princesa e a ama. E quando Rapunzel fica grávida de gêmeos, a bruxa descobre isso, corta o cabelo e a manda para o deserto. Um bom final desta vez. Depois, ela atrai o príncipe para a torre e o prende com o cabelo cortado de Rapunzel para que ele suba. Ela então o balança e ele cai em um arbusto e perde a visão. Cego, ele acaba vagando por vários anos, alimentando-se apenas de plantas e folhas de árvores, até que Rapunzel o encontra e o cura com suas lágrimas mágicas. Foi então que ele recuperou a visão e a levou consigo para seu reino para viver feliz lá. A Pequena Sereia. A Pequena Sereia era a mais azarada do mundo. Felizmente, a Disney não confiou na história original em sua totalidade. De fato, no conto de Hans Christian Andersen, a sereia sofre um final infeliz. Originalmente, ela não poderia retornar à sua primeira aparição ou retornar ao oceano caso ela considerasse sua decisão como mostrado no filme. Na verdade, ela tinha que morrer. Mas como as sereias são criaturas eternas, a morte significa para elas a transformação em espuma e a privação de uma vida feliz após a morte. Além disso, sua transformação em humano não foi tão simples quanto parecia no filme da Disney. Ou seja, não se tratava apenas de transformar suas barbatanas em pernas por mágica. Seu fim não agradará às crianças. De fato, durante sua transformação em humana, cada passo que ela dava era muito doloroso para ela e a fazia sentir como se estivesse andando sobre o vidro. A história não terminou aí, porque o nobre príncipe por quem ela se apaixonou não era tão nobre afinal, pois ele a deixou por outra mulher e até a obrigou a dançar em seu casamento. Nada pode ser pior do que isso. Ariel não teve escolha a não ser matá-lo se ela quisesse viver. No entanto, seu amor por ele era tão grande que ela não podia agir assim. A história então terminou com sua transformação em escória e sua morte. Branca de Neve e os Sete Anões. Na versão da Disney, Branca de Neve já tinha lados aterrorizantes. A cena na floresta assustou mais de um. Não posso fazer isso. Mas se formos ver o lado dos irmãos Grimm, ainda nos divertimos muito. Para começar, a idade de Branca de Neve na versão original era 7. Sim, por outro lado, ela triunfa sobre a madrasta feia, que é punida de forma bastante inventiva. Mas que horror! Ela foi condenada a calçar sapatos de ferro em brasa e a dançar até cair morta.
Mas na primeira edição do conto, a vilã não é a madrasta de Branca de Neve, mas sua própria mãe biológica, com ciúmes de sua beleza. Existem ainda outras versões em que a madrasta é um canibal que quer comer certas partes do corpo de Branca de Neve, na maioria das vezes seu coração e intestinos. Dito isso, na Disney tínhamos a história do coração que o caçador habitualmente substituiu pelo coração de uma corça, exceto que depois de tentar muito pegar a rainha por um presunto, ele acabou sendo pego. Cinderela, o verdadeiro final. Aqui está o conto que todas as meninas adoram e que apareceu no famoso filme da Disney lançado em 1950. O filme conta que as duas irmãs vivem com ciúmes após o casamento da princesa, exceto que o final real deste conto de fadas é diferente. Nos contos dos irmãos Grimm, a princesa realmente se casou com o príncipe e este viveu feliz para sempre. Mas as duas irmãs de sua madrasta não tiveram o mesmo fim. No início, quando uma das irmãs não conseguia calçar o chinelo, ela teve os dedos dos pés cortados com uma faca. Vendo o sangue, o príncipe então soube que ela não era verdadeira. Quanto à outra irmã, ela havia arrancado o calcanhar para poder calçar o chinelo, o que o príncipe acaba descobrindo também. E isso não é tudo. Durante a festa de casamento, os pássaros devoraram os olhos das duas irmãs como castigo. Final horrível, né? A Bela Adormecida. Aqui está a bela história romântica que mostra no filme um príncipe derrotando o dragão, beijando a bela princesa que dorme profundamente e dançando com este último, enquanto seu vestido é colorido. Este é o fim do filme da Disney, A Bela Adormecida, que foi produzido em 1959. No entanto, na história real escrita pelo escritor Giambattista Basile, o herói é um rei e não um príncipe, tendo não apenas beijado, mas também estuprado a princesa durante o sono. Ela só acordou depois de vários meses, quando deu à luz gêmeos, Sol e Lua. Quando eles estavam com fome, um deles lambeu seu dedo sentindo seu seio. Isso teve o efeito de desfazer o feitiço que a colocou para dormir. Ela então conheceu o rei que era casado. No entanto, quando a esposa deste último tentou empurrá-lo para matar seus dois filhos, ele a jogou no fogo e se casou com Aurora, que viveu feliz toda a vida com ele. Que história bizarra, né? Eu não sabia. Chapeuzinho Vermelho. De acordo com a famosa história, Chapeuzinho Vermelho e sua avó foram salvos pelo lenhador. No entanto, no conto original, a menina pede ao lobo que lhe mostre o caminho. Este último então a atrai e ela acaba perdida. Ela morre na floresta, experimentando um final triste que não é adequado para crianças. Mowgli. Na verdadeira história de Mowgli em seu retorno à aldeia dos homens, ele é mal visto pelo chefe dos caçadores que o acusa de feitiçaria por causa de sua amizade com os lobos da selva. O filhote humano foi, portanto, banido e os membros de sua família adotiva humana foram jogados na prisão e ameaçados de morte. Para se vingar, Mowgli vai buscar a ajuda do elefante Hathi, que o ajuda a arrasar a Vila dos Homens. Simplesmente assim. Scooby-Doo, certamente você é, ou pelo menos já foi, fã do Mistério S.A., não é verdade? Scooby-Doo é um desenho americano de muito sucesso, e não é pra menos, pois essa série conta com 27 temporadas totalizando 485 episódios e assim, ocupando o posto de segundo lugar de maior série de todos os tempos, perdendo apenas para os Simpsons, indo ao ar pela primeira vez em 13 de setembro de 1969, apresentado pela CBS. O que tem frustrado os fãs desta série, onde 4 amigos e um dog alemão sempre se dão bem resolvendo mistérios no mundo da investigação, é um suposto final que teria sido banido, onde Scooby é morto esfaqueado. Salsicha não se conforma com a morte trágica de seu amigo e, revoltado com a morte de Scooby, acaba se suicidando. Os 3 que sobraram continuam a desvendar mistérios, mas um carro em alta velocidade se choca com a máquina de mistério, provocando a morte de Daphne, sobrando apenas Fred e Velma, que por sua vez também morre queimada após uma explosão em um fogão. E então o episódio acaba com os gritos de Fred ao estar frente a frente ao monstro.
Corrida Maluca. Esse desenho, assim como Scooby-Doo, foi produzido pela Hanna-Barbera e também lançado pela CBS. Teve sua estreia em 14 de setembro de 1968, rendendo 34 episódios. Nesse desenho, os competidores buscam o título mundial de corredor mais louco do mundo. Talvez você é fã do malvado Dick Vigarista, com sua máquina do mal, ou então da Penélope Charmosa, correndo com seu carro rosa. O que intriga os fãs nesta série é que não apresenta um final onde um dos competidores se torna o então campeão da Corrida Maluca. Mas é claro que os fanáticos de plantão não poderiam deixar passar essa, não é? Em teoria, somando o número de circuitos, a posição que cada um chegou e soma de pontos que cada um fez, tudo indica que não foi Dick Vigarista e muito menos Penélope Charmosa, mas os irmãos Rocha. Cavalo de Fogo. Esse desenho também fez grande sucesso, produzido pela Hanna-Barbera e também exibido pela CBS. Teve sua estreia no dia 13 de setembro de 1986, tendo apenas uma temporada com 3 episódios. Esse desenho conta a história da princesa Sarah, que tinha como seu fiel protetor um místico cavalo chamado Cavalo de Fogo, que a protegia principalmente da terrível bruxa Lady Diabolin. O que deixa os fãs intrigados nesse desenho é que não há um final de fato, mas sim um capítulo onde o Cavalo de Fogo, ao invés de assumir seu lugar entre os cavalos místicos, escolhe ficar com Sarah, e apenas isso. Ou seja, certamente você assistiu inúmeras vezes os mesmos 13 episódios. A Caverna do Dragão. Esse desenho foi coproduzido pela Marvel e também apresentado pela CBS e teve seu primeiro episódio transmitido no dia 17 de setembro de 1983. O desenho conta a história de um grupo de amigos que durante um passeio na montanha-russa, inexplicavelmente vão parar em um mundo mágico, onde nunca conseguem voltar para casa, mas que encontram esperança no Mestre dos Magos, ao mesmo que são aterrorizados pelo seu maior inimigo, o Vingador. Mas será que há um episódio onde finalmente essa galera consegue voltar para casa? Certamente, se você já assistiu esse desenho, deve ter ficado confuso sobre qual seria o futuro e o destino dos personagens. Mas infelizmente, para a tristeza dos fãs, eles não conseguem voltar para casa, pois quando estavam na montanha-russa, eles não entraram em um mundo mágico. Na verdade, o carrinho despencou do alto, resultando na morte de todos que na vida real não eram boas pessoas e foram então parar no inferno. Mestre dos Magos e Vingador seria a mesma pessoa, que ora se apresentava como Mestre dos Magos, lhes dando esperança, e ora se apresenta como Vingador, trazendo pânico e terror. Esse ser demoníaco teria ainda um espião com a missão de iludir os jovens. Esse espião seria o unicórnio Uni, e um anjo que os advertia e que então revelaria tudo o que estava acontecendo. Esse seria o dragão Tiamat. Agora fica mais fácil de entender algumas coisas, como por exemplo, o porquê do Vingador e o Mestre dos Magos não se enfrentarem, e o porquê do Mestre dos Magos, sendo tão poderoso, não consegue levar os jovens de volta para casa. Realmente é para causar indignação aos finais dessas séries. Hércules. Você conhece ou já assistiu o desenho do Filho de Zeus? Em um dos capítulos do desenho, Hércules aparece com uma espécie de casaco de pele de leão. Em um momento ele retira o casaco e o coloca no chão. Você notou algo familiar na cena? Acontece que o animal do casaco não é apenas um leão, mas se trata de Scar, do filme Rei Leão. A família do futuro. Em um momento desse desenho, os personagens estão jogando beisebol e aparentemente não parece ter nada demais aí. Mas se olharmos novamente, podemos ver na tela que cerca o gramado 2 cartazes, sendo um cartaz de Toy Story 2 com a personagem Jess, e na outra imagem podemos ver um pôster de Mowgli. Enrolados. Este filme conta a história de Rapunzel, aquela menina com cabelos longos. Em uma das cenas, Rapunzel se enrola em seus cabelos longos e, se você observar entre alguns objetos do quarto, está um pequeno objeto com uma roda. Algo lhe parece familiar? Bom, esse objeto é um tear, o mesmo tear que a Bela Adormecida furou o seu dedo e caiu em sono profundo. Lilo e Stitch. Para quem não conhece Lilo,
Nemo é a garotinha e Stitch é um alienígena que se passa por um cachorro. Esse filme é de 2002, mas já sabia o que viria no futuro, pois neste filme temos o personagem David, e notem que ele usa um colar e esse colar possui um pingente. Alguns anos depois, a Disney pegou esse pingente que virou o cajado de um outro personagem. Você já sabe de quem estamos falando? Não! O pingente de David virou o gancho de Maui, personagem do filme Moana. Este desenho também tem seus segredos. Notem que nesta cena o personagem conta a história de uma criatura para as crianças, e esta criatura aparece ilustrada entre os diversos tapetes. Se vocês notarem bem, essa criatura não é apenas uma criatura da lenda de que está sendo contada, mas na verdade se trata do Guardião do Gelo do filme Frozen. Os Irmãos Urso. O que você vai ver agora, eu duvido que tenha notado. Em uma das cenas dos Irmãos Urso, podemos ver dois homens em uma pescaria. E nessa pescaria, eles pegam alguns peixes. Você notou algo suspeito aqui? Vamos ver novamente a cena e agora vamos congelar a imagem para você. Note que entre os peixes está um peixinho muito conhecido de todos nós. Estamos falando do Nemo e como passa em um take bem rápido, provavelmente você não viu. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like para nos fortalecer. Se inscreva no canal e ative as notificações. Até a próxima!